Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal, em que nós vamos falar basicamente sobre tudo que tem para saber sobre Umbanda. Eu me chamo Pedro Sanches, sou pai de santo de Umbanda, da Casa Espiritualista Umbandista Xarinã, sou professor de História, historiador e estudioso de religiões de matriz africana em geral. E com o pedido dos meus filhos e como é que eu vou dizer? A insistência da espiritualidade, eu resolvi abrir esse canal. Ainda não sabemos o nome, vocês provavelmente quando verem esse vídeo vai estar vendo o nomezinho aqui. Se tiver uma vinheta vocês vão ver, se não tiver um dia vai ter, não se preocupem. Mas hoje nós vamos dar início tanto ao canal quanto à nossa primeira série de vídeos deste canal. Nós vamos falar hoje sobre a história da Umbanda, a história das religiões de matriz africana, a história da afrodiasporidade, a história dos nossos ancestrais. Começando hoje, História da Umbanda, parte 1. Logo depois da vinheta, se tiver uma... Para a gente falar sobre a história da Umbanda, é óbvio que isso não vai caber num vídeo de aproximadamente 30 minutos. Se fizesse desse jeito, não teria a menor condição de ser feito completo. Então essa série ela vai ter vários vídeos depois, certo? Bom, para a gente começar esse assunto, a primeira coisa que nós temos que entender é desconstruir, na verdade, um pensamento muito errado de que quando os africanos vieram para cá escravizados, é sempre bom enfatizar escravizados, não eram todos os africanos de um mesmo povo, com uma mesma língua e uma mesma cultura, tá? A nossa visão eurocêntrica, cristianizada, ela tende a falar, os povos africanos, como se todo mundo fosse uma coisa só, como se a África fosse um país só. Gente, vale lembrar, a África é um continente, é grande pra caramba. Então, nós primeiros temos que nos familiarizar com alguns termos. O primeiro, religião afrodiaspórica. O que isso significa? As religiões, todas as religiões de matriz africana no Brasil são chamadas de religião de matriz africana diaspórica. Diáspora é uma palavra, ó, o professor de história entrando aqui, enchendo o saco do vídeo. Diáspora é uma palavra que vem do grego e significa basicamente um deslocamento massivo de pessoas de fora da do seu local de origem, da sua origem. Quando os africanos vieram para cá, eles sofreram uma diáspora, uma retirada absurda e massiva de pessoas da África para o Brasil. E quando isso aconteceu, vale lembrar que, mais uma vez, eles vieram para cá escravizados. Ninguém foi convidado para vir aqui, ninguém ganhou nada para vir aqui. Eles vieram à base de chicote e conversão forçada. E as culturas africanas, elas tinham uma coisa que era muito importante, que é o quê? Eles eram uma cultura oralizada, não escrita. Os mais velhos passavam para os mais novos os conhecimentos de boca a boca. Bem, como eu disse, não foi um único povo africano que veio para cá. Nós podemos dividir a diáspora negra da África para o Brasil em 4 grandes povos que foram trazidos para cá. Os primeiros, que foram os primeiros a chegar, os que mais tempo foram trazidos para cá, desde 1550 aproximadamente, até o fim do tráfico negreiro em 1850, foram os povos Bantu ou Banto. Bantu ou Banto é um termo que reúne um tronco
étnico-linguístico. Ou seja, eles tanto são um povo de etnia, quanto eles também são um povo de língua. Existem centenas de dialetos que são consideradas dentro do dialeto tronco linguístico bantu. Nós temos o Kikongo, nós temos o Cabula, nós temos vários, enfim. Outros povos que foram trazidos para cá foram os Ketu Nagô, ou só os Nagô, ou também conhecido como povo Iorubá, de tradição de culto de orixá. São aqueles que originalmente cultuavam os orixás, aqueles aos quais os itãs, as histórias dos orixás, são ligadas a ele. Povos que vieram do reino de Oió, povos que vieram da Nigéria. Outros que foram trazidos para cá também, esse em bem menor número, são o povo Fon, povo de tradição Fon, ou também conhecidos como o povo do reino do Daomé. O Daomé era um reino na região ali da África subsaariana, aonde a maior parte da concentração do povo Fon veio para o Brasil. Esses de tradição de culto de Vodum e com proximidades com os Iorubás culturalmente. Porém, como eu disse, foram os que vieram em menor escala. E os outros que são interessantes para a gente nesse vídeo de hoje são os Malê. Os povos malês são os africanos subsaarianos convertidos ao Islã. Ou seja, que vem de uma tradição islâmica. Sim, a Umbanda tem, em certo ponto, influência islâmica. Já vamos chegar lá. Nesse vídeo nos interessa dois desses povos. Os Bantu, que dão a origem básica central do que é a Umbanda. Inclusive a palavra Umbanda vem do Kikongo, que é um dialeto Bantu. E os Malês. Eles são os dois que nos interessam hoje. Então vamos lá. Nós vamos montar aqui uma árvore genealógica, porém não genealógica, porque nós estamos falando de seres vivos. Vamos chamar de árvore mitológica, ou melhor dizendo, melhor ainda, uma árvore teológica. Se nós pensarmos de fato na formação de uma árvore, a raiz, a interiorização do culto, ela vem lá da África, no Reino do Congo, que hoje compreende a República Democrática do Congo, a República do Congo, que são dois países diferentes, e Angola, basicamente, que são os dois cultos principais que os Bantu exerciam. Um era o culto às suas divindades, que eram assimiladas às forças da natureza, que eram os Inkice, não orixás. Em outro vídeo podemos falar melhor sobre Inkice, a diferença de Inkice, Vodum e Orixá. Mas é importante nós sabermos que os Bantu, eles dividiam as suas práticas culturais e religiosas em o culto às suas divindades, que eram forças da natureza, os Inkice, e o culto aos seus ancestrais, que eram basicamente divididos em dois. Os Bakongo, ou também chamado de Bakulo, e os Nganga. Os Bakulo eram os ancestrais anteriores, os principais, os mais antigos ancestrais dos povos, que viveram séculos antes e que são os pais fundadores de toda a cultura. Algo muito similar, por exemplo, aos nossos pretos velhos. Já os Nganga eram os espíritos de ancestrais mais recentes e que tinham grande autoridade e grande poder, muitas vezes sendo considerados feiticeiros, sendo um paralelo direto aos nossos guardiões, Exu e Pombogira. Então podemos dizer, entre aspas, que a raiz do culto a essas entidades vem dessa tradição. Bom, quando os povos Bantu e os Malês vieram para o Brasil, a gente precisa lembrar uma coisa: o Brasil era uma colônia de Portugal. Portugal era um país
fervorosamente católico, apostólico, romano. E se você já estudou um pouco da história da Igreja Católica, você sabe muito bem que eles não foram necessariamente as pessoas mais tolerantes com outras visões teológicas. Principalmente de povos que eles julgavam, aqui os portugueses, tá? Não necessariamente os católicos, de povos que eles julgavam como sendo inferiores e passivos de escravidão. Quando os cultos dos bantus chegam aqui pela primeira vez, os senhores de escravos fazem o que eles podem para impedir as manifestações culturais dos povos bantu. É aí que surge, por exemplo, a necessidade do sincretismo. É aí que surge, por exemplo, o sincretismo inclusive que vamos falar em outro vídeo. É aí que surge, por exemplo, a necessidade de esconder as práticas dentro das tradições católicas para que elas possam sobreviver. Bom, quando a diáspora acontece e os negros chegam aqui, nós saímos dessa raiz da árvore e chegamos no tronco. Com as primeiras manifestações de culto de origem africana aqui no Brasil. As primeiras, vamos chamar assim, religiões afro-brasileiras. No caso aqui nos interessa dois termos principais, que eu vou pedir para deixar escrito, que são a cabula, que vamos falar depois, e os calundus. E sim, é os calundus. Porque o que significa calundu? Calundu é uma palavra de origem bantu que pode ser interpretada como duas coisas. Pode ser interpretada como culto, como também pode ser interpretada como cara feia. Por quê? É dito que quando os calundeiros, que eram aqueles, ou calunduzeiros, que eram aqueles que praticavam os calundus, estavam tomados pelas entidades aos quais se manifestavam nessas práticas, eles fechavam a cara. Quem aqui já não viu uma pessoa incorporando que ela retesa todo o rosto? Isso existia já desde aquela época. Uma coisa a ser deixada clara aqui, calundu não era uma religião. O calundu era uma prática de cultura bantu. Era uma prática de cultura bantu. Era a forma que os bantu conseguiam manter as suas práticas escondidas. Dizer que calundu é religião é a mesma coisa que chamar o catolicismo de cristianismo. O catolicismo é um tipo de cristianismo, mas ele não é a totalidade do cristianismo. O calundu naquela época, nos princípios do Brasil, na época da colônia, o calundu meio que substituía o termo coloquial hoje que nós chamamos de macumba. Macumba hoje serve mais ou menos para designar qualquer religião de matriz africana. Pode botar aí o candomblé, pode botar a umbanda, pode botar o omolocô, pode botar o batuque do Rio Grande do Sul, o tambor de Minas, até o catimbó. Naquela época, o termo que se usava para generalizar todas essas práticas era o calundu. E nessa série nós também vamos falar muito sobre grandes nomes da cultura africana que vieram a trazer a Umbanda. Porque vale lembrar, pessoal, eu não falei isso no vídeo até agora porque eu estava querendo construir até essa parte. A Umbanda não começou com Zélio de Moraes, tá? Tanto é que nós estamos falando aqui de uma coisa, de uma prática, de um culto que poderia ser chamada hoje de Umbanda, que foi de antes mesmo da nossa independência. Então, muitos pais e mães de santos, alguns deles como Juca Rosa, ou então o Pai Gavião, ou a que nos mais interessa para falar de calundu, a Luísa Pinta, que é o nome cristianizado dela, porque ela é uma angolana, ela nasceu em Angola e foi trazida para cá como escrava, e provavelmente ninguém sabe qual é o nome original dela, ela só ficou conhecida por esse nome, são os grandes perpetuadores dessas tradições. Pensa então no calundu como sendo o tronco, a base do tronco
dessa árvore que nós estamos montando aqui para falar da história da Umbanda. Dentro do Calundu haviam várias práticas. Uma delas era o que nós poderíamos chamar de uma gira, que era chamada de Umbanda. A palavra Umbanda significa cura ou a arte de curar, mas também pode ser interpretada como o caminho banto, ou seja, a tradição banto. A interpretação mais correta e mais utilizada é justamente o caminho da cura ou arte de curar, mas essa segunda interpretação também nos interessa. Dentro dos terreiros, e eles têm esse nome porque eles eram feitos literalmente no meio do mato, no meio da terra, tá? Eu vou pôr aqui, pedir para colocar uma imagem, eu vou passar aqui essa imagem, de um calundu liderado por Luísa Pinta. Também vou pôr a imagem de Luísa Pinta quando falar dela e dos outros que eu falei. Vocês podem ver aqui, tem uma figura que tem um penacho na cabeça, ou seja, já havia um culto às ancestralidades indígenas. E ele é feito no meio do mato, no meio do terrão. Por isso que as casas de axé hoje se chamam de terreiro. Bom, um desses calundus, uma dessas práticas, subindo um pouquinho mais aqui no tronco, era justamente a cabula, o segundo termo que nós vamos usar aqui. A cabula, ela é onde os malês entram nessa história, porque a cabula misturou as tradições banto do calundu com algumas tradições dos malês. Como assim? Lembram que eu falei do culto de Nganga e do culto de Bakuru? Então, o calundu fazia isso e a cabula fazia isso. Inclusive, quando os primeiros indígenas começam a interagir com os africanos, eles começam a trazer os seus ancestrais, ou seja, Bakungus e Ngangas, que eram de origem indígena, não africana. Inclusive, existiu a primeira religião sincrética, que no caso foi chamada de Santidade, que era uma religião unicamente de tradição indígena e católica, mas isso não nos interessa agora também. Bom, quando a cabula começa a ganhar força, principalmente ali no Espírito Santo, ela é influenciada fortemente pelo sufismo islâmico. O sufismo, ele é uma vertente do Islã mais mística, mais alquímica, mais ocultista, vamos dizer assim. Desse sufismo entrou para as tradições africanas algumas das coisas que nós fazemos até hoje. O uso de numerologia, você deve conhecer alguma entidade 7, você deve saber o conceito de 7 linhas, você deve saber o conceito de vela de 7 dias, preceito de 3 dias, preceito de 5 dias. Todas essas tradições numerólogas vieram do sufismo islâmico dos malês. Os malês também trouxeram a tradição do ponto riscado. Por exemplo, o hexagrama, a estrela de 6 pontas, era usada dentro das tradições sufistas. E outros desenhos de geometria sagrada também eram usados por eles. Os africanos simplesmente pegaram essa tradição e começaram a usar de desenhos que fazia sentido para eles. Aqui nós podemos ver, tá pondo aí para vocês verem, alguns exemplos de pontos riscados, que são nada mais nada menos do que exemplos de geometria sagrada. A prática da caridade também veio dos malês. Era uma tradição, é uma tradição até hoje. O Ramadã, que é o maior e o mais importante feriado religioso do Islã, existem centenas de momentos durante o Ramadã em que a caridade é quase obrigatória, das pessoas literalmente darem joias que têm para os necessitados. O uso do filá ou do turbante, tá vendo? Esse chapéuzinho aqui. Quem trouxe isso? Os malês. O uso de branco na sexta-feira, que hoje é tão associada ao Oxalá, por ser o orixá do branco, malês. O uso
do conceito de esquerda e direita como sendo forças diametralmente opostas, ao mesmo tempo que complementares e ao mesmo tempo que paralelas, não inversas, mas complementares, os malês. Já os Bantu, dentro da Cabula, dentro do Calundu, trouxeram para a gente outras coisas. Exemplo, a linguagem. Você já ouviu a palavra Pemba? Você já ouviu Congá? Talvez você já tenha ouvido a palavra Kizila. Pode ser que você já tenha ouvido também a palavra Mandinga. Ou até mesmo você conhece talvez uma palavra, só que a forma aportuguesada dela, Ingira, que era justamente as giras. Então, além disso, os Bantu trouxeram para nós a ideia da ancestralidade e o culto à natureza. Veja, os orixás só foram começar a ser assimilados a uma ideia de natureza quando as culturas Nagô e Urubá começam a coexistir com as culturas Bantu. Não que antes eles não fossem, mas era muito menos. Os Bantu é que tinham esse costume de associar as suas divindades às forças da natureza. Então, Oxalá, céu; Xangô, o fogo, o vulcão, o trovão; Yansan, o relâmpago, a tempestade; Ogum, o ferro, o metal; o Baloiê, a terra; Nanã, a lama. Tudo isso vem das tradições dos Bantu. O conceito também de culto a essas divindades da força da natureza, que para os Bantu não eram os orixás, eram os Inkice. Como eu já disse, vamos ter um vídeo diferenciando orixá, vodum e Inkice, que eles na verdade têm muito mais semelhanças do que diferenças, são basicamente interpretações similares, mas uma coisa eu quero deixar interessante aqui para vocês. Na Cabula e no Calundu e nas primeiras macumbas cariocas que vão originar os primeiros terreiros de Umbanda, antes mesmo do Zélio, e vamos falar muito disso nessa série, não existia uma historinha que as pessoas contam de orixá de Umbanda. Existia orixá. Ah, mas por que orixá se você acabou de falar que a cultura Bantu era de Inquices? Gente, vocês precisam lembrar uma coisa. Os Bantu foram os primeiros a chegar aqui. Eles estão aqui desde 1550 aproximadamente. São quase 400 anos de esmagamento e apagamento cultural. Quando os Yorubaquetos chegam aqui, com o culto de orixá, já é o Brasil independente praticamente. E naquela época a perseguição, embora ainda existisse fervorosamente, era muito menos enfática, o que permitiu que a figura do orixá sobrevivesse mais do que a figura do Inquice. Então, dentro desses cultos de Calundus e dentro das cabulas, o nome do Inquice começou a ser lentamente substituído pelos nomes dos orixás. Oxalá, Xangô, Ogum. Ao invés de Lembá, Nzazi, Nkosi. Mas, voltando aqui, né? A existência de culto a todos os orixás é primal nas primeiras casas de Umbanda. Só depois, com o Zélio de Moraes, que foi criada essa restrição maluca de que na Umbanda a gente só pode cultuar, 7 ou 9 orixás, os outros pertencem ao candomblé. Isso só depois de Zélio, até antes todo mundo estava cultuando todo mundo e está tranquilo. Outra coisa que os Bantu trouxeram, a ideia da cura, através da erva, através da magia negra. Magia negra aqui no sentido de magia dos negros, das mandingas. A sua casa
Deixa aqui escrito nos comentários. Vocês têm linha médica? Vocês têm tratamento de cura espiritual? Isso é uma coisa antiga, não é uma invenção do espiritismo kardecista. Os negros faziam isso séculos atrás. Outra coisa que os Bantu trouxeram, o conceito de comunidade e família de axé. Pai de santo, mãe de santo, irmãos de santo, comunidade do terreiro, tudo isso veio deles. E é óbvio, a musicalidade. Cantar pontos, originalmente nas línguas africanas, depois no português. Instrumentos como o atabaque, como o afoxé, o agogô, a macumba, que é um instrumento, tudo isso veio dos Bantu. Bom, é interessante nós também percebermos que, como eu disse, aconteceu um fenômeno que é chamado de nagolização ou nagotização. Quando os povos nagô chegaram aqui, como eu disse, foi muito tempo depois e com uma perseguição muito menos visceral do que quando os Bantu chegaram. E isso não é demérito à cultura ou ao povo nagô, tá? Não é um ataque a eles, deixando bem claro. Mas esses nagô não só tinham a sua religiosidade mais fresca na cabeça, como também eles tiveram mais oportunidade de se conectar com suas raízes na Nigéria, coisa que os Bantu não tinham. Existia inclusive o povoado da Pequena África, no Rio de Janeiro, em que todos os descendentes de africanos praticavam as suas culturas africanas e as suas religiosidades africanas, tudo junto e misturado no mesmo lugar. E isso acabava meio que misturando e sincretizando as coisas. Vale lembrar, a nossa religião é sincrética. Tá? O sincretismo não é só a imagem católica no Congá. Nós sincretizamos dos malês, nós sincretizamos dos nagô, nós sincretizamos dos bantu, dos índios, de todo mundo. Bom, isso então começou a dar origem daquilo que ficou conhecido como as macumbas cariocas. Essas começaram então a ganhar muita popularidade nos morros do Rio de Janeiro. E inclusive o próprio Zélio de Moraes frequentou muitos desses terreiros de macumba carioca. O próprio Zélio, o suposto fundador, foi buscar essa origem. E nas macumbas cariocas já havia a manifestação dos ancestrais indígenas, que hoje nós chamamos de caboclos, dos ancestrais negros, que faziam às vezes dos baculos, que eram os pretos velhos, dos ancestrais de magia, que eram os inganga, que depois ficaram conhecidos como Exu e Pombogira. Todos eles podemos fazer vídeos, se vocês quiserem, deixa comentado aqui. E aos poucos novas linhas também vão surgindo. Até que nós chegamos no famigerado 15 de novembro de 1908, onde supostamente houve a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas nós temos que desmentir uma coisa aqui nesse vídeo, pessoal. Zélio Fernandino de Moraes não fundou nada, muito menos as coisas foram transmitidas unicamente pelas entidades dele. O próprio Zélio, como eu disse, foi frequentar as macumbas cariocas. Os terreiros de cabula ainda existiam nessa época. Alguns calundus ainda aconteciam nessa época. O candomblé acontecia nessa época. Todas elas trazendo aonde nós chegamos quando começa a umbandização dessas casas. Casas de calundu, casas de cabula e casas de macumba carioca começam a adotar o nome Umbanda para unificação. Infelizmente, ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo, começa o processo do embranquecimento da Umbanda. Isso nós vamos falar melhor no próximo episódio dessa série, mas já para introduzir, Zélio Fernandino de Moraes não efetivamente embranqueceu a Umbanda, mas ele permitiu práticas que embranqueceram. Ele introduziu o culto ao orixá de maneira diluída do que ele é. Ele não incentivava o uso de atabaques. Ele acabou com o sacrifício animal, e não estou dizendo que a Umbanda deve fazer sacrifício animal, a minha casa mesmo não faz, mas
até antes disso era comum, ele basicamente sumiu com tudo. No próximo episódio nós vamos falar sobre Zélio Fernandino de Moraes. Em outros episódios dessa série eu vou dar mais ênfase nas pessoas, nos pais de santo que eu comentei aqui, principalmente a Luísa Pinto. Mas esse primeiro episódio é para introduzir o tema. Que o Orixá abençoe todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Dê o like, compartilhe, precisamos da sua força para que esse canal cresça, para que esse projeto vá para frente. Deixe sugestões de vídeos e dúvidas aqui embaixo. Com o tempo vamos estar respondendo essas dúvidas. E axé, motumbaeô e a paz esteja com